mais uma vez eu vou falar da palavra do Senhor, continuando o estudo. Por que Jesus falava por parábola? Só compreendia as parábolas do Senhor aqueles que estavam com a sua vida espiritual focado no nosso Senhor Jesus e na palavra de Deus. Hoje eu vou ler em Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51. Diz assim: a parábola do bom servo e do mau servo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para lhe dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser para consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e nem hora não sabe, e castigá-los e lançar-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. A palavra de Deus, ela fala sobre a parábola do bom servo e do mau servo. A palavra de Deus fala sobre essa parábola do servo mau, de duas personalidades. A palavra do Senhor fala que esse servo tem duas personalidades. Uma, o servo bom, e a outra personalidade, o servo mau. A palavra de Deus nos fala que esse servo bom e do servo mau está falando sobre a igreja. Diz a palavra do Senhor: dentro da casa do Senhor existe pessoas com duas personalidades. Qual? A primeira personalidade, aqueles que verdadeiramente procuram seguir a Jesus, aqueles que verdadeiramente procuram fazer a vontade do Senhor, aqueles que verdadeiramente procuram viver em santidade na presença do Senhor. E tem a outra personalidade do servo mau, que é o que? Todo aquele servo de Deus que está dentro da casa de Deus, vivendo de qualquer jeito, vem para a casa do Senhor quando bem quer, faz a obra de Deus quando bem quer, louva quando bem quer, está na casa de Deus, na presença de Deus quando bem quer. Um servo desincomodado, um servo que não procura compromisso com Deus, que é o servo mau, que faz somente a sua vontade e está longe de fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus contou essas duas parábolas dos dois servos em duas ocasiões, diz a palavra do Senhor. Por que Jesus contou essa passagem do bom servo e do mau servo em duas ocasiões? Porque Jesus, ele conhece, Jesus, ele sonda, Jesus, ele sabe de todas as coisas, Jesus, ele sabe o seu pensar, o seu falar, o seu agir, o seu modo de proceder. Jesus conhece tudo da sua vida, diz a palavra do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor que existe duas pessoas dentro da casa de Deus, como eu acabei de dizer: o bom que serve a Deus e é fiel com fidelidade, e aquele mau servo que diz que serve a Deus, mas serve de qualquer jeito. E diz a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, Jesus contou essa parábola quando Jesus estava exaltando os seus discípulos acerca dos acontecimentos, dos fins do tempo, diz a palavra do Senhor. Em Mateus, Jesus contou essa parábola quando estava exaltando os seus discípulos. Exaltando o quê? Procuram viver numa vida de santidade. Procura viver correto na presença de Deus. Ali os discípulos ali se sentavam perante Jesus para ouvir. E ali Jesus exaltando ali os seus discípulos a viver uma vida de santidade. Procuram se afastar das coisas do mundo. Procuram viver com as suas vestes limpas. Procuro viver com a sua vida em santidade. Procuro viver uma vida de consagrada, corpo,
alma e espírito. Diz a palavra do Senhor em Mateus, Jesus estava exaltando os seus discípulos a viver uma vida correta na presença de Deus. E no Evangelho de Lucas, essa parábola também aparece no contexto que Jesus ensinava sobre a vigilância e a prudência diante da realidade do seu retorno dos fins dos tempos. A palavra de Deus nos diz que essa parábola, no Evangelho de Lucas, Jesus também aparece no contexto, diz a palavra do Senhor, que Jesus ensinava sobre a vigilância para os seus discípulos e a prudência diante da realidade do seu retorno nos fins do tempo. Ali em Lucas, Jesus estava ensinando a prudência, diz a palavra do Senhor, estava ensinando sobre a vigilância, estava ensinando os seus discípulos a viver uma vida de santidade e de vigilância na presença de Deus, porque chegarão os dias maus, diz a palavra do Senhor, chegarão dias que muitas das vezes, quanto se afastam da presença de Deus. Em Mateus, Jesus estava exaltando os seus discípulos a se afastar da presença do mal, se afastar de tudo aquilo que não trazia santidade para eles. E no Evangelho de Lucas, Jesus também aparece no contexto que eu acabei de ler, Jesus ensinando sobre a vigilância, Jesus ensinando sobre a realidade da vida e dizendo, cuide da sua vida, cuide da sua salvação, porque um dia eu vou subir ao céu, mas um dia eu verei, e vocês naquele dia, no fim dos tempos, para que vocês venham ganhar a sua salvação. A palavra de Deus nos fala dessa parábola do mau e do bom servo, fala da igreja. Quantas pessoas dentro da casa de Deus vivem de qualquer jeito, é o mau servo. Quantas pessoas dentro da casa de Deus não obedecem, é o mau servo. Quantas pessoas dentro da casa de Deus não faz a vontade do seu pastor quando ele ordena você, é o mau servo. Quantos dentro da casa de Deus está vivendo de qualquer jeito? Eu não vou obedecer meu líder, eu não vou obedecer o meu pastor, eu não vou obedecer os nossos pastores, os nossos líderes, é o mau servo. Mas o bom servo, ele sabe e ouve quando o pastor fala. O bom servo, ele obedece os seus líderes. O bom servo, ele procura viver uma vida de vigilância e de santidade na presença do Senhor, como Jesus estava ensinando em Mateus, ensinando eles a viver uma vida de vigilância. Em Lucas, ensinando a viver uma vida de prudências e de sabedoria na presença de Deus. E essa passagem do mau e do bom servo fala da igreja. E eu digo nesta noite para você, qual a igreja que você é sendo o bom servo e qual a igreja que você é sendo do mau servo? Procure a obediência com nosso Senhor.